Consegue ver a tela, né, professor? Tô vendo bem. Vou sair aqui da tela Então, agora. Mas tá ótima a apresentação. Aqui. A visualização tá boa. então, bom dia a todos. Eu fiquei para apresentar o capítulo 6, que fala sobre comportamento estratégico, sofisticação, deturpação e manipulação. Basicamente, esse capítulo é dedicado a explicar com mais detalhes a multiplicidade de maneiras pelas quais o pensamento estratégico se manifesta. Logo no começo, o autor coloca um pequeno caso, mas eu não achei ele de importância, então fui para a segunda parte, que começa com a previsão racional. Bem, na política, ele sabe que é essencial sempre olhar para frente, antecipar ações, agir com prudência e previsão. Aí ele destaca que um dos principais fundamentos da política é pensar estrategicamente, que é tipo basicamente vendo, saltar, ver o que sua ação, qual vai ser o efeito da sua escolha, né? Você tem que trabalhar com diversos cenários. Aí para isso ele destaca, coloca um pequeno exemplo, né? De três pessoas que são candidatos que querem aumentar seu salário e os três querem aumentar, que são legislador I, J e K. Aí ele destaca que a prisão racional é pensar como esses legisladores vão votar para conseguir o melhor cenário para ele, que seria o seguinte: eles votariam a favor ou contra, e o melhor cenário seria que mesmo ele votando independente do voto, eles conseguiriam um aumento de salário. Então aqui a prisão racional é pensar em cenários que podem acontecer dependendo da sua escolha, né? O melhor cenário seria aprovado, você votando contra, e o pior cenário seria o aumento não ser aprovado. Então ele sabe que a melhor opção seria votar em primeiro lugar, porque se vota e, no caso seria o que votar em primeiro lugar. Se votar em primeiro lugar, ele força J e K a votar a favor do aumento de acordo com o voto dele. Por exemplo, se votar não a esse aumento, então J e K vai ser obrigado a votar sim, pois ambos querem um aumento. Agora, se votar não, J, que é o próximo voto, ele pode escolher qual será o voto de K. Ele pode escolher se o K irá votar sim ou não, dependendo do voto dele. Então, na realidade, né, existem aí três circunstâncias para o que o voto de K vai se manifestar, que serão dois contra, dois a favor e um voto dividido. Ele teria que fazer a melhor escolha nesse cenário. E a melhor escolha seria que fosse aumentado o salário e eles votariam contra, né? Dependendo, alguém vai ter que votar contra, aumentando o salário, porque assim eles não desagradariam seus constituintes, né? É Aí bem para. interessante esse exemplo, né? Esse exemplo, assim, ele fala tudo, né? Você quer o Uhum, aumento, mas você não quer ter o ônus, o desgaste de ter defendido o aumento. exatamente. Se você já tem maioria para votar o aumento, é melhor você ir lá na frente e discursar que você é contra o aumento. Mas você quer o aumento e você vai ser um beneficiário direto do aumento. Nós temos um político aqui, né, que eu conheço bem, que ele tem exatamente esse comportamento. Ele fala que é contra o aumento, contra isso, contra aquilo, mas ele acha que ele é beneficiário, né? Aí então, continuando, né? Aí o autor destaca um método, que é um método estratégico, que seria a indução para trás, que é um pensamento estratégico ou previsão racional, né? Que envolve uma lógica que explora uma estrutura sequencial para tomar a decisão. Essa lógica envolve, como ele fala ironicamente, olhar para frente e raciocinar para trás. Esse método de indução para trás começa você olhando o resultado final, tipo, partindo do final. Nesse exemplo que ele destaca no livro seria a Senhora 2. Então você vai pegar a partir do exemplo que ele dá. Você pega pensando na ação que ela fizer, né, qual será, a partir dessa escolha, qual será a escolha que ela irá tomar, e assim vai poder escolher a sua escolha, fazer a sua escolha. Por exemplo, aqui, ó. Sabendo que o melhor resultado para a senhora 2 seria, por exemplo, aqui, o resultado que ele destaca, então você pega desse resultado partindo as escolhas anteriores. Tipo, o C, o melhor resultado é esse que ele marcou em caixinha aqui. Então você tomou essa escolha, essa. E o A veio para cá.
Então, basicamente, sabendo o que cada um fez e qual outro que irá fazer, você pega a melhor opção que vai lhe agradar. Seria basicamente isso. Essa estrutura de árvore aqui. Aí o autor cita um exemplo de veto presencial que eu não entendi muito bem, mas basicamente, pelo que ele falou, às vezes o presidente vetava algo que seria ruim, prejudicaria ele, ou às vezes o Congresso fazia isso. Acho que é mais ou menos isso. Se o professor puder explicar um pouco melhor essa parte. Eu vou explicar. Quando eu fizer a apresentação, eu explico. Pode deixar. Uhum. Aí, partindo para o próximo ponto, ele fala que o comportamento estratégico como uma espécie de racionalidade ampliada, né, que leva em conta o fato da decisão diante dele, a parte de uma sequência, né, ele não faz uma decisão sozinha, tipo, não vai impactar só ele, tem consequências adiante, e o comportamento então, estratégico exige que você olhe além do seu nariz, né, veja as consequências da sua decisão, que não vão terminar ali, então você tem que pensar a longo prazo, é basicamente isso, pensa a longo prazo, sua decisão não vai acabar aqui. Aí, então ele vai destacar... Como se fosse um jogo, com muitas jogadas. Uhum. Como se fosse um jogo que você está pensando a longo prazo, não curto prazo. Aí ele destaca que a gente vai ver isso mais à frente numa votação sofisticada e na votação estratégica. Mas antes disso ele parte para o esquema de manipulação, que eu acho que é o X da questão, esse sistema de manipulação. Ele coloca um pequeno número de, tipo um cálculozinho, mas como o professor falou, não é muito importante, mas eu resolvi colocar aqui mesmo. Em que A é o conjunto de alternativas definidas acima, Q é uma ordenação de preferência das alternativas de A, expressas pelos membros, e F é o processo de decisão que transforma as preferências expressas em resultado. O problema é que está em F, porque em F, a pessoa que vai definir sua preferência, todo mundo sabe que ela pode omitir, né, ou mudar sua preferência de acordo com o que ela deseja. Né? Não está escrito que a pessoa será honesta 100%. Então ele está que às vezes não, grande parte, a gente pode decidir que então que um procedimento de decisão não ditatorial, F é muito facilmente manipulável, dada a distribuição das preferências. Esse acho que é o grande problema. Aí isso, ele pega um teorema, é o teorema a partir do filósofo e do economista, Gilbert, eu acho, Mark, não vou saber falar esse sobrenome aqui. Que ele fala que o indivíduo sofisticado é alguém que pode deturpar suas verdadeiras preferências, e quando se faz, ele manipula F, né, que é o procedimento de decisão social. Então, esses dois economistas fizeram um estudo nos anos 70, onde eles destacam que, supondo que haja um grupo G de pelo menos 3 indivíduos, esse é o teorema deles, tá? 3 indivíduos em um conjunto A, de pelo menos 3 alternativas, supondo também que qualquer membro desse grupo G possa ter como sua verdadeira preferência qualquer ordem de preferências, então qualquer procedimento de decisão não ditatorial é muito fácil manipulável. Aí ele também liga um pouco com o teorema que a gente já viu, que é o teorema do Arrow, que ele destaca que se a maneira de decisão é tomada e não permitir que um dos membros dite como será ali a decisão, então os indivíduos são livres para dar suas preferências e assim eles podem manipulá-las. Então nenhum método de tomar decisão em grupo é imune à manipulação. Basicamente esse ponto é muito importante, viu, gente? Isso aí é uma das conclusões do capítulo, tá certo? Uhum. Se vocês puderem tirar foto desse slide, se você puder subir, fazer essa gentileza. Sim, eu subi. Acho que é o slide 7, se não me falha a memória, tá bem pequenininho aqui. Se você puder, tem como aumentar um pouquinho, não? Tem. Centralizar um pouco. Isso. Exatamente, perfeito. Então, gente, por favor, tirem foto desse slide 7, porque ele é um ponto central do nosso capítulo. Nenhum método de decisão em grupo é imune à manipulação, tá certo? Então, sempre tem uma maneira de você
induzir os outros a votar como você quer, e você pode fazer declaração de voto sincera, como a gente viu até então, até os capítulos passados, e agora não, agora você pode mentir. Só que a gente não usa a palavra mentira no nosso curso, a gente chama de comportamento estratégico. Então você vai lá no microfone, você vai lá no palco, né, na Câmara, né, e você faz um discurso muito forte contra os aumentos de salário de deputados ou de senadores, mas você quer esse aumento, entendeu? Então você deixa claro que você vai votar contra. Você quer o aumento, mas você joga todo o aspecto negativo desse aumento para os seus colegas, porque você sabe que você vai ser um beneficiário do aumento, entendeu? Então, isso, esse é o comportamento estratégico. É você declarar que você quer uma coisa, mas na verdade você quer outra. Mas você não pode dizer, você não quer revelar o que você realmente quer. Esse que é o grande desafio, tá bom? Aí é o bom que você ganha o seu aumento e ainda mantém a boa Esse imagem que com o mantém o público. discurso. Sou É, contra aumento de salário, sou contra o uso de verba de gabinete, sou contra o uso disso, uso daquilo e tal, mas você faz tudo aquilo. Só que você disse que é contra, entendeu? Então, claro que esse indivíduo acaba se aproximando de um indivíduo demagogo, no fundo, né? Quando ele tem um discurso contrário ao que ele realmente quer e acredita. E vai se beneficiar. exatamente. Aí, o autor destaca que na Polícia Legislativa existe esse algo chamado de emenda letal, que é uma emenda que é proposta a um projeto de lei. Tipo, esse projeto de lei já está para ser aprovado. Quando você aprova essa emenda letal, você faz que esse projeto seja, que esse projeto seja, que ele caia, que o preço caia, não passe mais. Aí ele destaca que até as decisões no legislativo são convencionais de manipulação. Muito cadecimento letal, que tipo, um projeto já vai passar e você apresenta ele, emenda ele e acaba o projeto que não passa. Ele destaca um exemplo, que foi um exemplo dos Estados Unidos, que parece que no ensino do básico, o fundamental não tinha ainda, naquela época, incentivo à educação, algo assim. Aí foi aprovado foi colocado em proposta um projeto para incentivar, ter verba e tudo mais. E esqueci o nome do cara, mas um homem muito, um homem muito famoso naquela época propôs que estados não recebessem a verba, que estados que fossem, como posso dizer, estados que não, naquela época, que não permitiam, tipo, que negros fossem à escola não recebessem a verba, algo assim. Aí teve toda a discussão e acabou que essa emenda letal serviu para que o projeto não fosse aprovado. Se o professor puder também explicar um pouco melhor dessa parte. Mas acho que é esse o sentido do exemplo. Para a próxima parte, então, ele destaca que a votação sofisticada, que é um legislador que vota contra suas verdadeiras preferências, a fim de obter um resultado no final do processo que seja de melhor interesse para ele, melhor interesse das suas preferências. E também tem a votação estratégica, que o eleitor pode decidir em uma ou outra etapa votar contra suas próprias preferências nominais, né, por razões estratégicas. Em algumas ocasiões, no entanto, um tomador de decisão que exerce uma previsão racional pode não fazer exatamente da mesma forma. Aqui no voto estratégico, a gente pode destacar um exemplo que ele dá, que seria nos Estados Unidos, os Estados Unidos normalmente, que é um estado que normalmente só tem dois candidatos, vamos considerar que tem um terceiro candidato, uma terceira via, que ele está com uma margem de votos, vamos dizer que alta, né, tipo 20%. Quando está chegando perto das eleições das eleições finais, sendo que o seu eleitorado não tem mais de um segundo deputado de preferência nos dois outros partidos, eles continuarão a votar nele, mesmo sabendo que não vai mudar nada, mesmo sabendo que ele não será aprovado. Agora, sendo que esse terceiro candidato tem uma porcentagem alta, mas o seu eleitorado tem, vamos dizer, uma segunda preferência
nos outros dois partidos, vendo que o seu voto pode ser mais bem utilizado em outros candidatos, nos outros dois, chegando ao final das eleições, esse terceiro candidato para de receber voto, a porcentagem de voto dele cai, pois o voto do seu eleitorado muda, porque o eleitorado não quer jogar seu voto à toa, não quer desperdiçar ele, vamos dizer assim. E não, na votação sofisticada, né, o auto-destaque se torna possível através de uma indução de retrospectiva de uma agenda fixa, então você já tem uma agenda fixa. Em uma disputa presidencial, por exemplo, ele destaca que a questão não é votar contra suas preferências a fim de obter um resultado mais desejável na etapa posterior, mas ao contrário, se você decidir se apoia a sua primeira escolha, vai ser uma aposta sem esperanças ou não. Passando para o quinto ponto. Assim, deu para entender a diferença? Eles são muito parecidos, tá certo? São bastantes. Você pode voltar por gentileza, Matheus? Vejam que a votação sofisticada e a votação estratégica são como se fossem irmãos siameses, tá certo? Às vezes é difícil separar, né, até onde é que vai um, como é que vai o outro, tá? Até onde começa o outro. Mas depois eu vou dar um exemplo, mas como o Matheus explicou, já ficou claro para vocês? Ou não? Já deu para entender em linhas gerais a diferença? Eu espero que sim, então. Eu acho que não, porque ninguém respondeu, Matheus. Espero que sim. Senão eu tentava explicar de novo. Não, tudo bem, depois eu vou voltar a esse ponto, fica tranquilo. Mas, tá bom, então. Mas em geral, quando o pessoal não se manifesta, porque ou eles estão assustados, né, com a matéria, né, com o assunto, ou então... Eu acho que é mais assustado mesmo. Então falando que, meu Deus, onde é que ele vai parar, né? Porque é um capítulo muito novo pra gente, assim, muito surpreendente, né? Para mim, pelo menos, né? Foi antes de entrar nessa teoria, né? Pode continuar. Então... Esse é o quinto ponto que o autor traz, seria esse aerostéticos, que pelo que eu pude entender, isso vai mais de isso sai daquela situação de manipular ou de voltar estrategicamente. Seria mais uma formulação de um argumento com o objetivo de persuadir, esse é um exemplo que ele destaca lá, de persuadir um pequeno número de pessoas sobre uma questão bem definida. Um grande número, às vezes, né? Exatamente, é um pequeno, um grande... Enfim, né, algum número de pessoas, né, professor? Você pode Sim. persuadir... Essa é a ideia. Aí ele destaca algumas perguntas, né, que ele falou, tipo... Por que a eleição foi mudada de tal forma, né? Levantar questões sobre a possibilidade de um projeto estratégico e um grande plano. Aí ele cita esse cara do William Hilker, que ele chamou... Não, esse é o cara, na verdade, é o cara que criou a teoria, né? Mas ele cita um exemplo de alguém que parece que estavam querendo passar um transporte de carga militar pelo seu estado. Aí ele fez toda uma persuasão, ele trouxe argumentos à tona que fez que mudassem essa trajetória. Algo assim, pelo que pude entender. Mas basicamente... Exatamente isso. Mas o que ele fez? Qual foi a jogada dele? Eu vou explicar depois com mais calma, mas a ideia foi transformar esse assunto, que era um assunto local, num assunto nacional. E aí, com isso, ele mobilizou outros atores. E aí, o tema deixou de ser um tema paroquial, um tema local, um tema pequeno, e passou a ser um grande tema de segurança nacional. E aí, ele pôde apresentar melhor os argumentos dele e a defesa dele ficou mais fácil de ser feita, entendeu? Isso aí também é muito comum as pessoas fazerem isso. Mas depois eu vou falar sobre isso, pode ficar tranquilo. Perfeito. Conclusão. Vamos para as conclusões, né? Esse capítulo ele demonstra que ele quer demonstrar que a capacidade dos indivíduos de ver além do seu nariz, né, que ver à frente, pensar a longo prazo, perceber que suas ações, seus votos não têm consequências a curto prazo e também que você pode escolher a partir do percebendo o que o outro irá fazer, para você ter as suas melhores preferências ou a sua segunda melhor preferência, visto que a sua primeira talvez não seja, você não consiga. Ele saca comportamento... O famoso plano B. Famoso plano B. Ele também saca o comportamento sofisticado, que particularmente no contexto de ambientes ativos
com capacidade de tomar decisões de votação em processo sequencial, né? Você vê que a mesma coisa basicamente do outro, você vê que não vai acabar ali, é um processo sequencial, você tem que pensar na sequência que você vai tomar. E no cenário eleitoral, os eleitores que decidem não votar em seu candidato de preferência, muitas vezes não veem que se comportam, que não vão ganhar, eles se comportam estrategicamente, colocando seu voto em outros, nos partidos, nos deputados, né? Isso. Enfim, presidentes que podem ganhar. Aí, Exatamente. eu não coloquei aqui, mas ele também traz um canto experimental que ele destaca o poder estratégico de organizar uma agenda. Aí ele destaca que você pode mudar como alguém vai ganhar ou qual vai ser o vencedor, mudando as preferências, né, as opções disponíveis em uma agenda. É basicamente isso. Ou em uma eleição também. Uma eleição, aham. Tá bom? É isso, professor. Parabéns, Matheus. Você fez uma ótima apresentação. Você está de parabéns. Gente, Obrigado. Uma salva de palmas para o Matheus. Vou parar de apresentar agora, tá? Oi? Vou parar de apresentar por agora. Tá certo. Aí, ó, um monte de palminha aí, ó. Agora eu senti firmeza, Matheus. Até então, o pessoal não tinha se manifestado, mas agora sim. Bom, vamos ver se eu consigo colocar a minha apresentação aqui agora, que é um pequeno desafio, como sempre, mas vamos ter sucesso. Espera aí. Janela. Aqui, pronto. Vamos ver se deu certo. Estão conseguindo ver? Está aparecendo? Tá sim, professor, tá sim. Ah, graças a Deus. Nossa, cada aula é uma vitória, né? Tá bom? Vamos lá? Vou ver se eu consigo botar em... Eu não vou botar em tela cheia, porque às vezes consome muita internet e acaba caindo, tá bom? Vou passar em tela assim, dá para ver, né? Só estou em dúvida uma coisa, professor. Por que tem decoração vitoriana aí no slide? O que tem a ver com comportamento estratégico? Boa pergunta. Eu botei isso aqui porque, na verdade, isso aqui representa justamente essa decoração assim, mais rebuscada, né? Alguns tomam a liberdade de chamar de arabesco, né? É uma coisa bem sofisticada, e eu achei que tinha muito a ver com o voto sofisticado e o voto estratégico, porque as pessoas mentem. Então, você tem uma impressão na frente, né? Que essa é uma impressão mais floreada e tal, e a realidade não é aquela, né? Então, por isso que eu botei essa decoração, para justamente reforçar a questão do comportamento estratégico do voto sofisticado. Porque a aula de hoje, no fundo, é sobre mentira, concorda comigo? É sobre como mentir e convencer os outros. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Sim, professor, é basicamente isso. Não é? Só que a gente não chama de mentira no nosso curso, tá certo? Então, qual é o nome do nosso curso? Comportamento estratégico, tá bom? Vamos em frente, ok? Bom, então qual é a ideia? O Matheus já antecipou, achei a apresentação dele muito boa, muito objetiva. Foi você que fez a apresentação no primeiro dia, né, Matheus? Na primeira aula? Não, professor, foi outro Matheus. Oi? Não, foi o Matheus Caleb. Não, foi o Matheus Medeiros, eu acho, na verdade. Ah, tá. Você não tinha feito nenhuma, então? Não, primeira. Muito boa essa apresentação, viu? Bom, então o Matheus já falou os aspectos mais importantes. É importante se antecipar os fatos. Ora, política você não pode viver em função dos outros. Você tem que criar o seu destino. Como é que você cria o seu destino? Planejando, tá certo? Tem que ter uma visão racional. Você tem que ter uma visão lá na frente. O mundo político é baseado em propósitos e sonhos. Alguns sonhos são bons, outros não necessariamente, mas o importante é que cada político tem o seu sonho. Um deles para alguns políticos chegar, para um político local chegar a deputado federal, para outros chegar a governador, para outros chegar ao Senado, para outros ser ministro, para outros ser presidente. Então, cada um tem o seu sonho, né? Então, os atores racionais, ou seja, que estão dentro da nossa visão do nosso curso, buscam reforçar as chances do seu projeto pensando e agindo estrategicamente, ok? A ideia central desse capítulo é olhar antes de pular. Quer dizer, você não pula num buraco sem saber a profundidade dele, mesmo que seja para se salvar, tá certo? Então, você tem que saber o que você está pulando. Você está sei lá,
você está num monte, o monte está pegando fogo. Tem um laguinho na frente que supostamente é sua salvação. Você está lá no cume do morro. Você vai se jogar nesse laguinho, mas você quer saber qual é a profundidade do laguinho. Então, antes de você pular, você olha bem qual é o melhor lugar, por onde você pode descer e por aí vai. Deu para entender a ideia? Sim? Matheus, eu acho que o pessoal está assustado mesmo hoje, né? Não, professor, tá tranquilo. Pode ir. Oi? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Que bom, eu tô feliz de ouvir isso. Vamos em frente. Bom, olhar então antes de saltar. O pensamento estratégico e a previsão racional possuem uma lógica que leva em consideração a estrutura do PTD. Toda vez que vocês virem PTD, vocês já sabem que é processo de tomada de decisão. Isso aqui eu estou escrevendo para o pessoal que chega atrasado. O que vocês estão falando? Alguém vai perguntar, vai parar no meio da aula. O que é PTD mesmo, professor? Aí eu já coloco, porque o cara estava cochilando, de repente ele acorda, né? E aí, o que é isso? Então já está escrito aqui. É processo de tomar de decisão. Então, o político, ele tem que pensar estrategicamente. E não só na sua decisão imediata, mas quais serão as consequências da sua decisão. Então, nesse sentido, o autor fala com muita propriedade, né? Você tem que olhar para frente e para olhar para frente você tem que olhar para trás também. Porque ambas as decisões elas estão conectadas, né? Então isso é chamado de indução para trás ou indução retroativa, quando você faz esse comportamento e olha justamente para trás. Deixa eu sentir que aqui ficou meio simples. Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Pronto, melhorou, né? A leitura. Bom, então o que ele quer dizer com isso? A indução retroativa, que seria, como a gente fala muito isso, os políticos usam muito a expressão, não sei se vocês já ouviram, olhar pelo retrovisor, né? Então, o que significa olhar pelo retrovisor? Olhar para trás. No retrovisor do carro, o que você vê? Você vê os carros que vêm atrás de você. Se você olhar para frente, você está vendo o carro que está na sua frente. Se ele frear, você está enrolado, tá certo? Atrás, se você quiser fazer uma ultrapassagem ou se quiser mudar de faixa, você tem que olhar para trás, porque você vai saber qual é o carro que está vindo na outra faixa. Na sua faixa você sabe, e você está vendo o carro da frente. Mas e do lado esquerdo? E do lado direito? Como é que está a rodovia? Você não sabe. Então você precisa ter essa informação, né? Então a indução retroativa é isso. É um processo de olhar para trás a partir de um problema para determinar uma sequência de ações ótimas. Então, se você olhar para o retrovisor e vir que vem um carro em alta velocidade, você pode decidir não ultrapassar. Olha, não é o melhor momento, vou esperar um pouco mais, né? Ou você quer mudar de faixa para pegar um retorno na sua direita, né? Você está na faixa do centro, mas de repente vem um carro tocado lá, vem um caminhão, você fala, ih, caramba, deixa esse caminhão passar, depois eu entro. Então, isso é olhar para trás, tá certo? Então, nesse procedimento, né, ele começa considerando a última vez que uma decisão foi tomada, escolhendo o que fazer em relação àquela situação. Usando as informações, ele pode decidir o que fazer ou, o que é melhor na área política, adiar sua decisão para o último momento, deixando que todo o desgaste fique com os primeiros. Esse processo continua até que você colheu todas as informações necessárias para você tomar a sua decisão. Nós já vimos aqui um exemplo disso, foi o impeachment da presidente Dilma. Quem é que mais se beneficiou com o impeachment dela, do ponto de vista estratégico? Os últimos deputados a votar, ou os últimos senadores, porque eles já sabiam como todos os outros tinham votado, e ele não ia mudar o voto, tá certo? Vocês concordam comigo? Não estou entrando no mérito da questão, tá? Então, se o deputado queria fazer uma média com o seu eleitorado, ele dizia, o que meu eleitorado quer? Em alguns estados, o eleitorado queria, vamos supor, que a presidente Dilma permanecesse no cargo, no governo. Então, esse deputado foi lá e escutou as bases dele. Vota contra o impeachment, beleza. Em outros estados, a maioria da população queria o impeachment. E o político tinha essa informação, nos dois casos, né? Então, qual é o melhor comportamento para ele? Deixar que os outros votem para guardar o voto preferido para ele para o último momento. Mas qual é a posição do deputado? Não importa a posição dele.
Importa a posição do eleitorado dele. Vocês estão seguindo o raciocínio? Sim. Sim ou não? Né? Então, o político não vai votar conforme a consciência dele. Ele vai tentar votar como o eleitor dele gostaria que ele votasse, para maximizar seus votos. Tá certo? Então, vamos em frente. Aqui nós temos a indução retroativa, ou seja... Oi? Você pode explicar esse esqueminha de novo? Porque eu não entendi muito bem quando o Matheus falou. Você estava lá dentro tomando um cafezinho, né? Muito bem, vamos votar então aqui. Quem é que fez a pergunta? Natália. Natália. Muito bem, Natália. É o seguinte, vamos voltar no tempo lá atrás do impeachment. Você concorda comigo que parte do eleitorado era a favor do impeachment e parte era contra? Concorda? Sim. Vamos imaginar, então, só para facilitar para nós, que alguns estados eram a favor do impeachment e outros estados eram contra. Tá bom assim? Por hipótese. Sim. Tá. Se você, vamos supor que você era uma deputada pelo Nordeste. Nordeste, de um modo geral, o Nordeste era mais favorável ao presidente Dilma. Vamos colocar assim. O Sul e o Sudeste era mais crítico dela. Tudo bem? Pode ser? Pode, professor. Muito bem. Então, se o seu eleitorado, você é uma deputada pelo Nordeste, e o seu eleitorado é contra o impeachment, você fica pensando, será que vai dar impeachment ou não vai? O seu eleitor não quer o impeachment. Você está no muro. Pode ser que não está nem convencida que é bom o impeachment também, não quer votar, não sabe como é que vai votar. Se o seu eleitorado é contra o impeachment, a sua tendência como deputada é votar contra o impeachment, tá certo? Sim. Concorda? Ora, se o impeachment acontece e você é sorteada, teu nome vai lá para o final, qual é a melhor estratégia para você? O que você faria? Esperaria ver o voto das outras pessoas, né? Sim. Que aí se eu for E se eles votaram pelo impeachment, mas vamos supor que você seja contra e o seu eleitorado é contra, o que você vai dizer? Eu vou esperar o voto dos outros para ver o andamento, né? No Mas final, vamos supor que tenha dado o impeachment e o seu eleitorado é contra o impeachment. aí eu votaria conforme o meu eleitorado. Exatamente. Você está entendendo o voto estratégico? Agora, você até pessoalmente, você poderia ser a favor do impeachment. Já houve um impeachment. Mas o seu eleitorado é contra. Então você pode ser a favor do impeachment, torcendo para que haja impeachment, e ao mesmo tempo votar contra, se dá o luxo de votar contra, porque o seu eleitorado quer que você vote contra. Deu para entender? Sim. Não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença no final e você ia votar de acordo com o que o seu eleitorado quer. Exatamente, porque você, mesmo que você fosse a favor, né, você vai votar contra, porque o impeachment já aconteceu. Então você já obteve seu objetivo, que era o impeachment. Mas agora você vai discursar contra o impeachment porque o seu eleitorado é contra o impeachment. Então você obteve o seu resultado e, ao mesmo tempo, você ficou bem com o seu eleitorado. Entendeu? Entendi, professor. Ficou mais claro para você agora? Para o pessoal, ficou mais claro agora ou não? Ou a mesma coisa? Para mim ficou claro. É? Para vocês, para mais alguém ficou claro também? Podemos continuar? Pode sim, professor. Então vamos em frente. Vou me perder aqui, peraí. Pronto. Ele dá o exemplo, esse exemplo, gente, é a cara do Brasil. Eu acho que ele passou uma temporada no Brasil, só pode ser. Porque esse exemplo, ele é a cara mesmo do parlamento brasileiro. A questão do aumento salarial. Vejam que esse tema é um tema universal, né? Todos os deputados têm um ponto em comum, sejam eles de direita, de esquerda ou de centro. Qual é o ponto em comum entre todos eles? O que vocês acham? O que todos os deputados têm em comum? Querer se reeleger? Sim. E O aumento salarial. o aumento salarial. Vocês concordam comigo?
Então, é uma visão, assim, pragmática, tá certo? Não estou falando em termos ideológicos, não. Estou falando uma questão da vida simples, do dia a dia. Todo mundo quer ter aumento salarial. Você conhece alguém que não queira ter? Vocês conhecem? Não. Então, é isso. Então, o que é indução retroativa? Nesse caso aqui, é claro que isso não existe, mas só por exemplo, né? Vamos supor que o parlamento tivesse apenas 3 membros, tá certo? Os 3 membros, o que eles têm em comum? Já foi dito aqui, querem se eleger, ou seja, não querem passar uma imagem errônea para o seu eleitorado, mas também querem um aumento salarial. Então, o que é o mundo ideal para cada um desses 3 deputados? Que seja aprovado o aumento e que ele possa votar contra, não é verdade? Sim. Uhum. Então é isso. Então o que está representado aqui fica meio estranho, né? Mas basicamente é isso. Dependendo como o deputado 1 vota, ele deixa as opções para os demais. Se o primeiro vota a favor do aumento, aí o segundo pode decidir, falar, olha, se eu votar a favor do aumento, essa questão já está resolvida, está aprovado o aumento, somos 3, né? Se eu votar com o primeiro a favor do aumento, o aumento está aprovado. E aí já não dependemos do terceiro. Mas ele fala assim, mas espera aí, por que eu vou votar a favor do aumento, eu vou ter esse desgaste, se eu posso passar esse desgaste para o deputado número 3? Não. Vou fazer melhor. Vou votar contra o aumento e passo, então, essa obrigação para o 3. Quando chega no 3, ele não tem mais opção. Quer dizer, sempre tem opção, mas se ele quiser o aumento, a única opção dele é votar a favor, porque o 2 já votou contra. E aí o deputado 3 fica com o ônus de votar pelo aumento. E o 2 ficou como o bonitinho da história, como bacana, porque ele falou que era contra o aumento, mas na verdade ele é a favor, né? Aí vejam só, aí isso então é o voto sofisticado. É diferente do voto estratégico, né? O voto sofisticado, então, é você votar algo contra os seus próprios interesses para ficar bem na fita junto com o seu eleitorado. Já você ainda vai lá na tribuna e ainda fala absurdo esse aumento, não sei o quê, porque você acredita que o deputado 3 vai votar a favor do aumento. Então você fica como paladino da moral, dos bons costumes, recebe o aumento, mas o ônus do aumento não fica com você. Então, isso aqui, essa indução retroativa, nada mais é do que o que acontece com os deputados antes do terceiro voto, terceiro deputado. Então, deputado 1, deputado 2, deputado 3, tá certo? Então, antes do deputado 3 votar, você tem o Y é o yes, né? E o N é o no. Então, se o deputado 1 votou a favor e o 2 votou a favor, o yes, o 3 tem a opção de votar pelo sim ou pelo não. Ora, se o primeiro deputado votou a favor do aumento e o segundo votou a favor, se eu sou o terceiro, por que eu vou votar a favor também, se já está garantido o aumento? Vocês estão entendendo? Sim, professor. O que é esse PB? O raciocínio? Uhum. O que seria esse PB? Esse último final, PB, no primeiro caso. Não. Não, aí seria a probabilidade, né? Quer dizer, você já tem uma ação, né? Então, primeiro, né? Quer dizer, a probabilidade de você votar, você tinha vontade completa, né? Agora aqui, você já tem o sim, e ali o terceiro, sim. Quer dizer, 0. Então, já está aprovado, né? Então, ele vai calculando as probabilidades. Mas eu não quero entrar nisso aqui, porque foge um pouco do nosso objetivo, tá certo? Mas isso aqui simplesmente é um cálculo de probabilidade que ele faz também. Aí ele entra nas fórmulas e tal, e eu prefiro pular essa parte. O que eu queria que vocês se concentrassem é nesse yes, que é o Y, e no X, no N, que é o no, tá? Então, o 1 votou no não, aí ele deixa a opção para o 2 e para o 3. O 2 pode votar sim e pode votar não. Se ele vota sim, aí a decisão final ficou na mão do 3, porque você tem um voto pelo não e um voto pelo sim. Se o 3 vota pelo sim, temos o aumento, mas em compensação temos o desgaste. Se o 3 vota pelo não, não tem o aumento. Aí o aumento é 0. Ok? Se o primeiro vota pelo não e o segundo vota pelo não, o terceiro não tem por que ele votar a favor do aumento. Isso aqui seria ilógico, porque se o 1 e o 2 já foram contras, não vai ter o aumento.
Para que o terceiro vai gastar o voto dele a favor do aumento se ele já sabe que não vai passar? Então, a probabilidade dele aqui, dele votar pelo sim, né, acaba sendo zero, né? Então, ele vai acabar votando não também. Então, é basicamente um jogo de probabilidades. Aí você pode calcular essas probabilidades e tal, mas isso não importa para nós. Tá bom? Podemos ir em frente? Pode sim, prof. Sim? Deu para entender a ideia do sim e do não? Então, Sim. jogador 1, sim ou não. Jogador 2, sim ou não. Jogador 3, sim ou não, no caso do segundo ter votado a favor, e sim ou não, no caso do segundo ter votado contra. Aqui embaixo a mesma coisa. Jogador 1 votando contra o aumento, não. E aí deixa a questão nas mãos do segundo jogador, do segundo deputado, né? Como se fosse um player, né? Um jogador. Aí o segundo pode votar sim ou não. Votou não, acabou o jogo. Não tem mais jogo. Tá certo? O terceiro, se ele for minimamente inteligente, em hipótese alguma ele vai votar a favor, isso aqui, né? Porque não tem sentido ele se desgastar num projeto desgastante que já sabe que não vai ser aprovado. Agora, se o 2 votar a favor, aí está nas mãos dele votar a favor e aprovar o projeto, ou votar não e derrubar o projeto. Aí ele vai ter que consultar o eleitorado. Então vejam que quando você vota, qual é a ideia central aqui? Quando você vota por último, você tem uma visão melhor do jogo. Concordam comigo? Sim. Vocês foram convidados para um jantar sofisticado. Vai ter lá no jantar. Com certeza já aconteceu com todos vocês. Aconteceu comigo quando eu fazia o meu pós-doc lá em Nova York. Fui convidado para o jantar lá onde eu morava, né, uma residência especial para estudantes, e eles falaram, virar o prefeito de Nova York. Beleza, era o Giuliani, né? Isso já há muito tempo. Aí o que acontece? Você não sabe como é que você vai usar, você coloca na sua frente um monte de prato e um monte de talheres. Quais são os talheres que você vai usar? Quais são os pratos que você vai usar? Qual é a jogada mais certa? Na dúvida, o que você faz? Qual é o prato que você pega e qual é o garfo que você pega? Para não errar. Espera os outros começar a usar os garfos. Exatamente. Você espera os outros começarem a jantar e você começa a jantar por último. Depois que todo mundo escolheu o prato, aí você escolhe. Escolhe não, você já viu o que todo mundo pegou do prato. Você já viu qual foi o garfo que está sendo usado. Qual é a probabilidade de você errar? Zero. Concordam? Sim ou não? Sim, sim. Então é a mesma coisa, gente, numa votação. Não tem diferença nenhuma do jantar sofisticado, tá certo? Você espera todos os outros jogarem e aí você joga em função da informação que você tem. Agora, qual é a pergunta que meus alunos inteligentes vão fazer? Mas, professor, e se eu não for o último a jogar, como é que eu faço? Aí você tem que planejar. Por isso que a gente está aqui no nosso curso, tá certo? Porque esse curso é um curso de planejamento, né? Mas vocês gostaram do exemplo do jantar? Ajudou a pensar ou não? Com certeza, professor. Né? Então, quando vocês tiverem dúvida num lugar que vocês forem, um lugar novo, você não sabe como se comportar, qual é o melhor comportamento? Não fazer nada. Esperar. Depois que todos já agiram, já jogaram, aí chega a sua vez. Tá certo? Ou acontece também, eu já até comentei isso com vocês, vale a pena comentar de novo, que também faz parte do nosso jogo aqui, do nosso curso, que é como se fosse um jogo, né? As votações para nós são como se fossem jogadas, né? Então, como o Matheus já falou, são várias jogadas que podem se repetir, né? Então, são jogadas simultâneas. É como num restaurante que você vai e aí você não sabe o que pedir. É um restaurante caro. Aí você espera a primeira pessoa pedir, para ver o que ele vai pedir. Aí chega o primeiro que pede, chega lá e fala, eu quero lagosta. Né? Esse é um exemplo clássico. Né? Aí qual a opção que você tem? Se você quiser subir as apostas, você fala, sim, eu quero a lagosta também, e ainda me traga uma champanhe francesa, a mais cara que você tiver.
Aí você está jogando a conta lá para o infinito. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Não estou nem aí, eu estou pagando para ver, né? O indivíduo veio pedir lagosta, eu vou pedir também. Ou então, o que você pode pensar? Você pode pensar o contrário. Essa conta vai estourar em mim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agir estrategicamente. Eu vou dizer o seguinte: não, gente, eu já jantei. Eu quero só um copo d'água. Entendeu? É um outro comportamento. Vocês concordam comigo? Aham. Professor, Posso então, falar a verdade? Todo rico que eu conheço faz isso. Fala, já comi, já jantei. E acaba saindo mais cedo mesmo. Exatamente. Mas se houver um prato comum, eles comem. Quando é de graça, né? Aí, nossa, esbanja. Não é de graça, quer dizer, alguém vai pagar por aquele prato, só que não são eles, né? Então, é exatamente, você matou a charada agora perfeitamente. Você diz que já jantou, você acompanha todo mundo, se houver um prato comum, uma entrada, uma coisa, você naturalmente participa, e no final você fala, olha, eu não jantei aqui, ó, pedi só um copo d'água, eu vou embora agora, tá? Então a conta não vai chegar nele. Vocês estão entendendo? Todo mundo viu o que é um jogo? Tá certo? Bom, então isso aqui é o jogo que a gente acabou de ver, tá? Jogos envolvem várias rodadas, muitos jogos são sequenciais e o jogo sempre tem uma informação imperfeita, né? Embora você tenha noção completa das regras, você nunca sabe como é que os seus jogadores vão jogar. Então, no caso dos deputados, né, como é que eles vão se comportar. Então, se possível, você vai pedir para ser o último a votar, sempre que você puder, tá? E aí a questão do aumento salarial, que nós já vimos, né? Então, sempre é melhor votar por último. Essa que é a moral da história, tá? Porque quando você vota por último, você já sabe o resultado, praticamente já está decidido, e você reduz o seu desgaste, tá? Então, só que se o outro jogador tiver agindo também como você, aí ele já vai, aí o fato de você votar por último perde um pouco a vantagem, porque ele sabendo que vai ter um jogador depois dele, ele pode, se ele quiser, jogar a responsabilidade do voto para você, que foi o exemplo daquele segundo jogador. O primeiro votou pelo aumento, o segundo votou contra. Para quê? Para jogar o ônus da aprovação do aumento salarial no terceiro. Então, é claro que você não é o único jogador a pensar estrategicamente. Então, você tem que se antecipar à decisão e à jogada dos outros, tá certo? Então, o uso daquela árvore é só para você ver como é que os outros atores vão agir e votar. Tá? Então, cada um tem que levar em consideração as decisões anteriores com possíveis consequências. Então, o resultado final desse exercício é chamado de comportamento ou solução estratégica, ou, se você votar contra o aumento, você pode falar que o seu voto foi sofisticado. Você votou contra. Agora, você pode ir lá na tribuna e fazer um discurso bem rancoroso contra o aumento, contra a verba de gabinete, contra tudo. E, se for uma votação secreta, você vota a favor do aumento. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor, deu para entender. Deu para entender a diferença do comportamento estratégico do comportamento sofisticado? Ou não? Se não entenderam, é só falar. Esse é o momento. Sim, professor. Deu para entender? Deu sim. Qual é a diferença? Repete aí, professor. Eu sabia. No comportamento estratégico, veja só, você vai lá e você faz um proselitismo. Tá certo? Você você é a favor do aumento, nesse caso aqui. Você vai lá na tribuna e xinga todo mundo, que é um absurdo. Só que vamos dizer que a votação seja secreta. Então, no comportamento estratégico, você faz um discurso contra o aumento, mas como ela é secreta, você vai lá e
vota a favor do aumento. Então, isso chama-se de comportamento estratégico, quando você dissimula a sua verdadeira intenção e como você vai agir. Mas, no comportamento estratégico, você vota a favor dos seus interesses. No comportamento sofisticado, você, sabendo que tem uma maioria segura a favor do aumento, você quer o aumento, você vai lá e vota, vota aberto, você vai lá e vota contra o aumento, contra o seu interesse. Por quê? Porque você tem uma garantia de que esse aumento vai sair. Ok? Deu para ver a diferença? Sim, deu. Em frente. Comportamento estratégico. Então, o comportamento estratégico leva em consideração todo o processo de decisão, podendo exigir que indivíduos façam escolhas não ideais, second best, ou uma opção menos preferida, o famoso plano B, a curto prazo, a fim de assegurar seus resultados superiores ao final. Aqui, mais uma vez, voltamos naquela linha de escolha das eleições, né? Candidatos A, imaginando uma linha, né? Candidatos A, B e C, tá certo? Então, já deixei claro que eu tenho uma preferência, seja ela qual for, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? 3 pontinhos, basicamente 3 pontos, que são os 3 candidatos que vão concorrer a um cargo qualquer, né? Então, o que é um comportamento estratégico? Vamos imaginar, aqui, no nosso caso, esquerda, então vamos colocar em vermelho, centro, vamos colocar de branco, só para dar uma ideia de... E a direita sempre gosta de azul, né? É o símbolo da direita. Muito bem, a cor da direita. Ora, vamos supor, eu sou pelo candidato, vamos supor, aqui o candidato da esquerda, vamos dizer que seja o Haddad, eleição 2018, ok? O candidato do centro. Ou melhor ainda, eu sou a favor do Ciro, aqui no meio, no centro, tá? E tem o Bolsonaro. Eu sou do Ciro, tá? Então, Ciro. Quando chega no finalzinho da eleição, eu falo, ixi, o Ciro não vai dar conta. Ora, entre o Ciro e o Bolsonaro, vamos supor, eu prefiro... entre o Haddad e o Bolsonaro, eu prefiro o Haddad, vamos imaginar. Então, se eu sinto que o meu candidato está caindo, literalmente caindo aqui, tá vendo? Está caindo. Então, o que eu falo? Bom, entre o Haddad e o Bolsonaro, eu prefiro o Haddad. Então, o que eu faço? Eu passo o meu voto para o Haddad. Porque na minha curva de preferências, como é que ela está? Agora a curva de preferência, eu fiz a curva ideológica, tá? Mostra aqui a curva ideológica, tá? Esquerda, centro e direita, tá? Agora eu posso fazer a minha curva, embaixo eu posso fazer a minha curva de preferências. Minha curva de preferência é o Ciro em primeiro lugar, o Haddad, que foi o candidato, em segundo, e vamos supor, o Bolsonaro em terceiro. Então, veja bem, se eu sinto que o meu candidato perdeu força, que era esse, aqui é a curva de preferência, tá certo? Em cima, curva ideológica. Esquerda, centro, direita. Embaixo, minha preferência pessoal. Ciro, Haddad, Bolsonaro. Então, o que é o comportamento estratégico? Se eu entendo que o meu candidato não tem chance, o que eu faço? Eu esqueço o meu candidato e me concentro no candidato que tem mais chance, no caso o Haddad, que é o plano B. Então, a minha opção menos preferida, que era o Haddad, passa a ser a minha preferência central. Não porque eu goste dele, mas porque eu quero evitar o que para mim seria um mal maior, que seria o Bolsonaro. Deu para entender o comportamento estratégico? Sim ou não? Sim. Isso é muito comum. A gente chama isso também de voto útil. Então, é muito parecido o comportamento estratégico com o comportamento sofisticado. Qual a diferença dos dois? No comportamento estratégico, você vota para preservar os seus interesses. E no caso do voto sofisticado, você vota contra os seus interesses com o objetivo de obter um resultado lá na frente. Tá certo? Qual é a ideia central desse capítulo? Que existe a possibilidade de manipulação.
Você tentar enganar os outros. Falar que você quer uma coisa, mas quer outra. Aconteceu com um senador, se não me engano, acho que era Roraima. Alguém me lembra aqui? Ele era senador pelo PDT. Era o Romário. Aquele senador do PDT que votou pelo impeachment da Dilma. Teomário Mota. Vocês estão lembrados dele? É isso mesmo, Teomário Mota, tá? O que ele fez? Ele adotou um comportamento estratégico. Ele não revelou o voto dele. Então, as pessoas tinham uma ideia de quem cada um ia votar em função dos discursos. O que ele fez? Ele não fez discurso. Ele guardou o voto dele para ele mesmo, tá certo? E aí, como ele estava na oposição, havia uma expectativa que ele votaria contra o impeachment. E aí, quando chegou a vez dele votar, ele já foi um dos últimos a votar, se não me falha a memória, aí a eleição já estava mais ou menos decidida. E aí, então, ele vota a favor do impeachment, surpreendendo todo mundo, né? Que ninguém esperava que ele votasse a favor do impeachment. E votou. Aí depois vê aquelas acusações que ele recebeu algum cargo em troca, isso, aquilo, não importa. O que importa é que ele traiu a base dele, porque ele sentiu que o impeachment ia acontecer e ele não queria ficar mal com o novo governo. Então ele votou estrategicamente nessa situação. Ok? Podemos ir em frente? Então ele adotou um comportamento estratégico. Bom, qual é o teorema, então, do Gibbard-Staterate? De qualquer grupo com pelo menos 3 indivíduos em qualquer contexto de decisão, com pelo menos 3 alternativas, são as condições, né? Existe a possibilidade de universalidade no ordenamento de preferências de indivíduos. Ou seja, todo mecanismo de escolha social que não seja ditatorial é factível de ser manipulável. Ou seja, sempre que houver 3 atores com pelo menos 3 opções, é possível de manipular essas escolhas e as decisões dos atores. Aí qual é a condição que ele coloca? Desde que haja um ator não ditatorial. Eu acrescentaria, se vocês me permitem, o teorema do Gibbard, eu acrescentaria, até quando há um ator ditatorial, é possível de haver manipulação. Concordam? Mais uma vez, o exemplo de Eduardo Cunha, né, na presidência da Câmara, que manipulou para obter o resultado que ele queria. E aí vem o ponto central da nossa aula de hoje. Nenhum método de decisão está à margem, né, ou está livre de ser manipulado. Concordam? Sim ou não? Sim, professor. Por que é possível? Por que ele fala isso? Por causa do comportamento estratégico e do comportamento do voto sofisticado, quando você tem pessoas agindo de uma maneira que você não consegue prever, tá certo? Então, eles tentam manipular o resultado. Segundo Shapley, houve uma emenda, né? Apresentado um projeto de lei que, se adicionado ao projeto, provocaria a morte do mesmo caso não seja modificado. Casos desses exigem maestria e não são todos políticos que conseguem implementar emendas letais. Bom, alguém aí me peça para dar um exemplo. Professor, poderia dar um exemplo de emenda letal? Professor, dá um exemplo de emenda letal? Posso dar, perfeitamente. E aí, eu vou voltar um pouquinho no tempo, se vocês não se importarem. República Populista. Governo Vargas. Discussão sobre monopólio da Petrobras. Criação da Petrobras.
PTB e o Vargas a favor, o DN contra. O que o DN fez? Eles não falaram que eram contra a criação da Petrobras, mas eram. Eles apresentaram uma emenda dizendo o seguinte: nós não apenas somos a favor da criação da Petrobras, como defendemos o monopólio exclusivo da Petrobras em todas as etapas, da refinaria, a transporte e a distribuição até chegar no consumidor final. Ou seja, eles enrijeceram a proposta de criação da Petrobras. O que eles pensavam? Quanto mais duro for o projeto, mais restritivo, menor a probabilidade dele ser aprovado. Certo? Faz sentido a lógica deles? Sim ou não? Sim, professor. Total. Eles colocaram o projeto de uma maneira tal que ficou mais difícil dele ser defendido. Porque ele não apenas previa a criação da Petrobras, que era um fato específico, mas ele previa ainda o monopólio de todo o setor em torno da Petrobras. Então, foi uma votação, foi uma tentativa, eu diria, de voto sofisticado da UDN, só que não deu certo. Foi uma emenda letal fracassada. Por quê? Havia um clima no país, havia um clima político favorável à Petrobras, que acabou se tornando favorável ao monopólio. Então, foi aprovada não apenas a criação da Petrobras, mas também o monopólio dela. Então, muita gente que defendia, né, o monopólio da Petrobras, não sabe que o projeto original não previa um monopólio. O projeto original previa apenas a criação da Petrobras. O monopólio foi colocado como uma casca de banana, uma emenda letal da UDN para tentar inviabilizar a aprovação. Só que o tiro, né, saiu pela culatra, né? O feitiço aí se virou contra o feiticeiro, porque foi aprovado Petrobras e monopólio. E aí a UDN ficou completamente perdida, porque ela não sabia o que fazer. E ela não queria dizer que era contra a criação da Petrobras. Deu para ver um exemplo de emenda letal? Então, às vezes, você coloca um artigo na emenda ou no projeto para inviabilizar a sua aprovação, não para ajudar, mas para inviabilizar. Então, o voto sofisticado pode ser definido como, em determinado momento do processo, o legislador vota contra suas preferências ou contra os seus interesses, com o objetivo de obter um resultado melhor lá na frente. Então, foi o que aconteceu, né? A UDN votou contra a criação da Petrobras, mas para acrescentar um substitutivo, né, que preveria o monopólio, achando que o seu substitutivo seria derrubado, mas só que ele foi aprovado. Entendeu? Então você vota contra alguma coisa no momento, com o objetivo de lá na frente colher o resultado. Deu para entender o voto sofisticado? Alguém não entendeu? Podemos ir em frente? Eu sim, professor, pode falar. Posso ir? Bom, erestética. Um voto estratégico, eu esqueci de falar, está ligado à probabilidade de seu resultado. Aqui você analisa as possibilidades de você chegar mais próximo aos seus interesses. É o voto útil, que eu já expliquei ali com Haddad, Ciro e Bolsonaro. Ok? Acho que isso aqui não precisa explicar muito, já está entendido, não está? Tá sim, professor. Então, vamos em frente. Bom, erestética. Então, a erestética, no fundo, ela é uma retórica mais sofisticada, tá certo? Então, o Shepard define a erestética como a arte de você criar situações. Então, a erestética seria o redesenho da agenda, claro que com sua manipulação, para que a situação seja entendida a favor do indivíduo que está criando a narrativa. No fundo, a erestética nada mais é do que uma narrativa, tá certo? Bom, esse exemplo aqui que ele dá, desse caso,
o transporte de gás mortal. O governo norte-americano queria passar o transporte de gás pelo estado desse senador. Só que esse senador, ele era contra esse transporte de gás, ele achava que era uma coisa muito perigosa, ninguém queria isso, né? Mas aí o que ele fez? Ele transformou essa questão do mero transporte de gás numa questão de segurança nacional. E com isso, ao colocar esse transporte de gás como colocando a segurança nacional do país em discussão, ele mobilizou os outros senadores, ou seja, o que era uma questão local, o transporte de gás no estado dele, passou a ser uma discussão nacional. Ora, como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, quem trata das questões nacionais e internacionais é o Senado e não a Câmara, ele conseguiu fazer com que houvesse uma autorização do Senado para esse transporte de gás, ou seja, ele obteve o resultado dele, que foi transformar um problema numa grande discussão nacional, onde ele saiu como um grande ator, né? Nacionalizando uma questão local. Então, isso é muito comum na Câmara e no Senado, né? Você pegar um problema que é um problema local e transformar num problema nacional, né? Ele dá o exemplo também da própria questão da escravidão, que acabou virando um tema nacional, né? E acabou gerando também a guerra civil, como nós sabemos, né? Então, acaba virando uma grande discussão. Aí eu recomendo aquele filme sobre o Lincoln, não sei se vocês viram, quando é aprovado oficialmente no Senado norte-americano o fim da escravidão. Né? Porque era uma questão muito local, quer dizer, cada estado podia optar se queria manter ou não, só que aí vira uma questão nacional. Bom, vamos concluir então a aula de hoje. Essa é a ideia, tá certo? Nenhum método de decisão está aqui está ao contrário, nenhum método de decisão em grupo. Ops, eu acabei falando o contrário. Certo, Matheus? Qualquer método de decisão em grupo é passível de manipulação. Essa é a ideia de hoje. Sim, exatamente. Alguém não entendeu essa ideia? Ok? Podemos terminar a aula de hoje, então? Sim, professor. Ok? Uhum. Então, sexta-feira, vocês vão ter a revisão de vocês, né? E aí, então, o Matheus e acho que foi a Rafaela, se não me falha a memória, vão tirar as dúvidas dessa semana, tá certo? Então, essa que é a ideia. Qualquer método de decisão é passível de manipulação, basta que um dos atores queira manipular. Parece meio óbvio, né? Parece, professor, parece bastante. Depois que você lê o capítulo, aí fica óbvio, né? Mas antes não é, não. Então é isso, gente. Então, até então terça-feira que vem, né? Boa leitura. E qualquer dúvida, vocês tiram amanhã durante o debate. Ok? Ok, professor, obrigado pela aula. Obrigado. Então, foi tudo bem? Foi tranquilo hoje? Sim, professor, foi sim. Tá. Eu vou passar esse material para a nossa monitora, tá? E aí aí vocês podem pedir para ela, se vocês quiserem, para a aula de amanhã. Tá bom? Tá certo, Daniele? Não sei se a Daniele está aí ainda. Estou aqui atentíssima, entendi tudo. Que bom. Então tá, estou te mandando a aula de hoje, tá, Daniele? Sim.
Então é isso, gente. Então, até terça-feira e bom controle. E amanhã, boa revisão. Tchau, professor. Tchau, então. Obrigado. Tchau, até mais. professor. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, professor. Até mais. Obrigado a todos.